Fala aí, meu querido Alfartano, vamos lá trabalhar hoje com o princípio da lesividade. Se liga aqui, ó. Esse princípio, ele é um parâmetro muitíssimo interessante para você chancelar o direito penal, para você conseguir limitar o âmbito de aplicação. Lucas, esclareça-me então no que consiste esse princípio da legalidade. Então vem comigo. Nós estamos estudando direito penal. Um dos princípios que derivam lá do direito penal, ou que o direito penal nos apresenta, é a ideia de lesividade. Então, falou em lesividade, você remete, pelo radical da palavra aqui, você remete ao termo lesão. Tranquilo, né? Então, o que você vai linkar aqui, o que você vai desenvolver como raciocínio? Que o direito penal só age se nós tivermos uma lesão ou uma ameaça de lesão ao quê? A um bem jurídico tutelado. Então, o direito penal ele só vai agir, ele só vai ser chamado a produzir os seus efeitos se nós tivermos uma lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Lucas, o que é bem jurídico? Bem jurídico também pode ser chamado de objeto jurídico, mesma coisa. E consiste no âmbito de proteção do direito penal. Então, o direito penal ele vai proteger vários bens jurídicos. Dá uns exemplos aí, olha aqui. Você tem bem jurídico vida, você tem o bem jurídico integridade física, Você tem o bem jurídico patrimônio, você tem o bem jurídico administração pública, você tem bem jurídico fé pública e por aí vai. Então você tem uma série de bens jurídicos tutelados, mas fato é que o direito penal só age se nós tivermos lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado. Lucas, é só isso? Lógico que não. Esse bem jurídico tutelado aqui, ele precisa ser um bem jurídico de terceiro. O que significa dizer? Que o bem jurídico atingido por uma conduta, ele não pode ser do próprio agente. Pensa comigo. Se você quer causar uma autolesão, e aí você vai lá, pega um bisturi, uma faca e passa no seu braço, você vai ser responsabilizado por lesão corporal? Não. Por qual razão? Porque você está causando uma lesão efetiva para um bem jurídico próprio, para um bem jurídico seu. Suave? Agora, se você dá uma facada em outra pessoa, nesses termos, o direito penal age? Sim, porque você atingiu a integridade física de um terceiro. Então é isso que você precisa ficar ligado, é isso que você precisa entender. O bem jurídico, ele deve ser lesionado ou ter sofrido uma ameaça e ele tem que ser alheio, tem que ser de terceira pessoa. Beleza? Aí olha só, vou te dar um exemplo aqui para você ter cuidado. Olha só, cuidado. E que cuidado é esse? Se a conduta representar uma autolesão, mas desta autolesão você puder causar uma lesão a um patrimônio de terceiro, você tem crime da mesma forma. Então, olha só, cuidado. Se da autolesão a dano a bem jurídico
a bem jurídico de terceiro, vírgula, o direito penal age. Lucas, dá um exemplo aí. Olha só, é muito normal você escutar por aí do tal do golpe do seguro. Então o camarada tá lá precisando levantar uma grana, tá meio fudidão, e para isso ele vai lá, dá PT no carro dele, se joga numa ribanceira, dá no meio de uma árvore, com o objetivo, com o intuito de perceber a verba do seguro. Então o que você tem? O carro. Esse carro é próprio. Só que quando você danifica o seu carro com uma finalidade específica de receber o prêmio do seguro, esse seguro aqui, esse dinheiro corresponde a um patrimônio de terceiro. Então, o que nós temos aqui? Uma autolesão que resulta prejuízo a terceiro. Nesse caso, tem crime sim, senhor. Tranquilo? Beleza? Então tá. Dentro aqui, eu vou deixar esse esquema inicial aqui presente ainda se nós precisarmos fazer alguma observação. Mas que eu preciso que você entenda aqui também, que a partir do princípio da lesividade, nós temos a proteção daqueles bens jurídicos que sejam lesionados ou que recebam uma ameaça. Dá um exemplo de um bem jurídico ameaçado que vai chamar a tutela do direito penal. A segurança pessoal, a integridade física. Lá no artigo 147 do Código Penal, você tem prometer de causar mal injusto e grave a outra pessoa. Então, se você ameaçar outra pessoa, vou te matar, hein, seu cuzão? Vou te dar um tiro. Fique esperto com quem você anda. Ou você faz um gesto, ó. Ou ameaça, tá? Se essa ameaça for capaz de causar um mal injusto e grave, se a vítima se sentir ameaçada, tem o crime. Mesmo que você não tenha a efetiva lesão consumada. Então, a partir aqui do princípio da lesividade, nós teremos os chamados crimes de perigo. E aí nós teremos aqui os crimes de perigo concreto e nós teremos os crimes de perigo abstrato. Crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Lucas, o que é um crime de perigo concreto? É aquele crime que, para sua consumação, a própria lei exige a situação de perigo. Olha só, a lei exige a situação de perigo. E eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão trabalhar muito na parte de legislação penal especial, que está lá no artigo 39 da Lei 11.343 de 2006. Lucas, que crime é esse? Esse crime aqui é o crime de você conduzir embarcação ou aeronave sob o efeito de substância entorpecente, gerando risco à incolumidade de outrem. Então, o que a gente pode extrair aqui? Que esse crime ele vai restar consumado se você ingerir a droga, conduzir uma embarcação, uma aeronave e você expor outras pessoas a uma situação de risco. Aí você vai me questionar, Lucas, e se não houver a exposição de outras pessoas em risco? Se o cara está conduzindo a embarcação ou a aeronave, chapadão lá, muito louco, e ele não coloca ninguém em risco? Te respondo, não tem crime. Por quê? Porque para essa situação aqui, a lei exige a situação de perigo
para que o crime se consume. Para que o crime se consume. Tudo bem? Então aqui, se a lei exige a situação de perigo, você tem que ter a situação de perigo sob pena de o crime não se consumar. Tamo junto? E o que é um crime de perigo abstrato? Aqui é diametralmente o oposto. Se aqui no crime de perigo concreto o perigo tem que ser evidenciado para ter o crime, no perigo abstrato não. Por quê? A situação de perigo ela já deriva da própria lei. Então a lei ela prevê, não é que ela prevê. A lei presume o risco. A lei presume o risco. Então, Lucas, dá exemplo, é só assim que eu consigo entender, caramba. Quando que a lei vai presumir o risco? Olha só, imagina um porte ilegal de arma de fogo. O camarada tá andando com o 38 aqui, na cinta, de maneira ostensiva, mas ele só tá ostentando aquele bagulho aqui. Tem crime nessa situação? Tem. Ah, mas ele não tirou o trambolho para fora, apontou para outra pessoa e ameaçou. Foda-se. Foda-se. Porque a lei fala que você portar ilegalmente uma arma de fogo, crime. Transporte de droga. Só o fato de você ter o tijolo de maconha na sua mochila, por exemplo, mesmo que você não tenha mercância, mesmo que você não tenha a transação, crime. Mais um exemplo? 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou qualquer outra substância capaz de gerar dependência. E aí? E aí? E aí eu te respondo. Se você está conduzindo o seu veículo na manha, topzera, você está aqui, ó. Você está bêbado, mas você está na manha. Você está na sua pista, você está no limite de velocidade, você está de cinto, teu carro está bacana. Tem crime? Tem! Porra, mas eu não coloquei ninguém em risco. Foda-se. A lei já está prevendo o perigo quando você conduz um veículo com a sua capacidade psicomotora alterada, você está muito mais suscetível de causar um risco, ou você está suscetível a causar um risco, do que aquele condutor que está de boa, que está conduzindo sem estar com a capacidade psicomotora alterada. Tudo bem? Então vamos colocar aqui os exemplos das situações de perigo abstrato. Então, o que eu coloquei para vocês aqui, artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Coloquei também aqui o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 e coloquei também o artigo 306, artigo 306 da Lei 9.503 de 97. Só para a gente deixar tudo muito claro aqui, quando eu falei do artigo 33, eu quis colocar aqui na modalidade transporte. Beleza? Pode ser outro, tá? No meu exemplo foi o transporte, mas pode ser ter em depósito, trazer consigo, dá na mesma. E aqui no 306 do CTB, no 306 da Lei 9.503 de 97, é onde nós temos o CTB. Código de Trânsito Brasileiro. Eu falei igual mineiro, né? Código de Trânsito. Não, Código de Trânsito Brasileiro. CTB 9.503 de 97. Beleza? Tranks, suave. Então a gente mata aqui princípio da lesividade
conduta tem que causar lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico de terceira pessoa, não pode ser bem próprio. Topzera? Topzera. Então vamos para outro princípio decorrente aqui. Parará. Princípio da adequação social. Princípio da adequação social. Esse princípio ele vem para pregar uma ideia de que determinadas condutas elas já estão incorporadas na sociedade e dessa maneira não deve haver a aplicação do direito penal para condutas que são socialmente aceitas, para aquelas condutas rotineiras, costumeiras. Então a ideia aqui é que o direito penal não deve agir em situações já aceitas pela sociedade. E aqui eu gosto de dar um exemplo, bastante suave. E é um exemplo que você certamente consegue comprovar na sua cidade, na sua localidade, aonde você for, tá? Jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção, tá lá no Decreto-Lei 3688 de 44, e ele nos traz a ideia de que a conduta daquele que semeia jogo de azar, que faz o jogo do bicho, que responde pela contravenção. Só que você vai em qualquer banquinha que você vê pelo nome loteria, que não necessariamente é uma lotérica, ou num cara que tem um boteco, no cara que tem um campo de futebol, e lá você consegue fazer essa transação do jogo do bicho. Joga no seco, joga no molhado, joga no bicho, joga no número, é uma confusão danada que até hoje eu não sei. O que acontece? A polícia chega lá metendo o pé e arrancando tudo? Não. Por quê? Porque não muda nada na vida do indivíduo. O problema do jogo do bicho é quando ele serve para mascarar situações anteriores, como pessoas que praticam tráfico de drogas e lavam o dinheiro no jogo do bicho. Não deixa rastro. Então é uma ideia de você fazer aquele dinheiro circular de maneira ilícita. Então, a punição que se vê do jogo do bicho, e aí tem o exemplo claro aí do Carlinhos Cachoeira, né, que há algum tempo atrás foi preso, ficou chamado lá de bicheiro, contraventor, enfim. Mas essa era a prática dele. Ele praticava crimes anteriores e ele lavava o dinheiro no jogo do bicho. Tudo bem? E aqui dentro do princípio da adequação social, você precisa lembrar da súmula 502 do STJ. Essa súmula ela vai nos trazer a seguinte ideia. Se estiverem presentes autoria e materialidade delitiva, o crime que está contido lá no artigo 184, parágrafo 2º, que é a violação de direito autoral, estará consumado, tá? Então, não há nenhum tipo de situação para se alegar estado de necessidade, legítima defesa, enfim, o crime estará consumado. Súmula 502 do STJ. Um cuidado que você precisa ter aqui. Esse princípio, como nós trabalhamos aqui, ele prega a ideia de que comportamentos socialmente aceitos não devem ser chancelados pelo direito penal. Tudo bem. Esse princípio revoga a lei? Não. Esse princípio não revoga a lei. Ai, Lucas, mas o que revoga uma lei? Porra, outra lei. Então, o princípio não revoga lei. Ele só traz uma ideia de que em determinadas situações o direito penal não deve agir. Flagrou? Topzera? Então vamos lá. Vamos para o próximo princípio aqui. Princípio
da individualização da pena. Esse aqui é de boa. Princípio da individualização da pena. Que é isso, Lucas? Uai, isso aqui significa dizer que quando nós tivermos crime praticado em concurso de pessoas, cada indivíduo que concorreu para aquela prática deve responder na medida de sua culpabilidade. Então, você imagine que eu, o Jorginho, o Carlitos e o Matheus, nós quatro, nós praticamos um crime de roubo. E aí, cada um tinha uma conduta. Eu era o cara que ia chegar ostensivamente com a pistola, meter na cabeça dos outros e subtrair o patrimônio. Na verdade, essa conduta tá mais pro Matheus, né? O Matheus tudo tatuado, é tatuagem no pescoço, é tatuagem de palhaço, é boneco, é o bobo da corte, é uma confusão lascada, é carta de baralho rasgado no meio. O homem é, não vou falar que ele é brabo, porque não é, né? Não combina com o senhor. Mas o Matheus, então, ele chega aqui brabo, mete a pistola na cabeça do malandro, pega a grana e dá no pé. O Jorginho é um cara mais de boa, mas ele também tem o style dele, né? Ele mete um Juliette, mete uma bombeta, a shoulder bag, ele usa aquela calça skinny com o tornozelo de fora e usa um tênisinho da Vans para fechar o balé. Ele tá querendo ser moderno, né, meu filho? É lógico. E aí, o que o Jorginho faz? O Jorginho fica só lá na esquina, de boa, pitando um cautão lá de boa, para passar a visão se chegar alguém. Beleza. O Carlitos faz o quê? O Carlitos não faz nada, ele só concorda, ele só vai dividir o prêmio porque ele, sei lá, ele não participou muito dessa parada. E eu estava pilotando a nave para dar fuga para a turma. Então o Matheus chegou lá, meteu o 38 na cabeça, pistola que eu falei antes, meteu a pistola na cabeça, voltou, falou com o Jorginho, aí Jorginho, já ganhei, vamos partir na revoada. Chegou, pegou o Carlitos que estava... Entraram no meu carro e nós, Pirelli. Vamos lá. Na hora da aplicação da pena, a pena do Matheus, a pena do Jorge, do Carlitos e a minha vai ser a mesma? Cuidado com a sua resposta. Pode ser que seja. Pode ser. Não é uma certeza. Por quê? Cada indivíduo vai ter a sua pena individualizada. O magistrado vai analisar a conduta do Matheus. Pô, Matheus chegou com a pistola na cabeça. Foi ele quem praticou o núcleo do tipo. A pena dele vai ser a mesma da minha, tendo em vista que eu só dei fuga? Não. Vai ser a mesma do Jorginho, que ficou só ali? Na manha, pitandinho. Vai ser a mesma do Carlitos, que estava... Não! Não vai ser a mesma, né? Cada um terá um tratamento diferente. Cada um vai ter o tratamento de acordo com a conduta praticada. Legal? Então, vou colocar aqui, ó. Cada participante de um crime terá sua situação avaliada isoladamente. Isso pressupõe a ideia de que cada um responde na medida de sua culpabilidade. Cada um responde de acordo com aquilo que efetivamente fez. E o padrão aqui, a matriz constitucional, está no artigo 5º, inciso 46 do texto constitucional. Para fechar aqui essa bagaça, eu vou colocar para vocês o princípio, vou chamar de P, princípio da personalidade, mas que também pode ser chamado de princípio da intranscendência
da pena. Esse princípio também está previsto no texto constitucional, mas ele está previsto lá no artigo 5º, 45 do texto constitucional. E a ideia aqui é que a pena não passará da pessoa do condenado. Você precisa lembrar dessa redação aqui, pelo amor de Deus. A pena não passará da pessoa do condenado. Isso é o que nos importa para fins de direito penal. Se você analisar o complemento do dispositivo, você vai ver, mas a obrigação de reparar o dano pode se estender aos sucessores até o limite da herança, até o limite do patrimônio transferido. O que é essa questão? O que essa redação quer nos dizer? Que os sucessores do autor de um crime podem responder pecuniariamente por aquela situação, mas somente nos limites do patrimônio. Isso quer dizer que o patrimônio particular de quem fica não entra para compor uma dívida, não entra para compor um crime praticado por outra pessoa, a não ser nos limites do patrimônio deixado, tá? Então vamos imaginar o seguinte, isso é um mero exemplo. Vamos imaginar que o meu pai mate outra pessoa. Enquanto o meu pai está sendo processado criminalmente por isso, ele falece. O que acontece? Quem que vai cumprir pena no lugar dele? Ninguém, porque o artigo 5º, inciso 45, fala: a pena não passará da pessoa do condenado. Tudo bem, isso aqui é o que nos importa para direito penal. Então, a pena de caráter corporal, ela é intransferível. Agora, quando meu pai matou outra pessoa, o meu pai pode ter deixado uma família sem o provedor dos recursos financeiros mensais. Pode. E aí o que acontece? Essa família pode entrar com uma ação de indenização contra a minha pessoa, contra a minha mãe e contra o meu irmão? Pode. E o que vai acontecer? Nós só seremos obrigados a pagar alguma coisa se o pai tiver deixado algum patrimônio. E se o pai não deixou? Eu vou pagar com o meu? Meu irmão com o dele, minha mãe com o dela? Não. Não. É só dentro dos limites daquilo que o pai deixou. Então, se uma pessoa falece e não deixa patrimônio, a minha recomendação é que você faça uma escritura declaratória de negativa de testamento, de ausência de bens, um testamento negativo, para que você possa comprovar isso numa situação de eventual demanda. Tranquilo? Beleza? Show demais! Então, arrematamos aqui alguns princípios básicos aí, mais alguns princípios básicos decorrendo do direito penal. Voltamos aí nos próximos blocos com mais classificação, com mais parte importante do direito penal. Tamo junto, até a próxima. Tchau!